Você sabia que 8 em cada 10 pessoas com hérnia de disco conseguem melhorar completamente sem precisar de cirurgia? E que existe uma bebida tão simples, com ingredientes que custam menos de R$ 2, capaz de reidratar seus discos vertebrais e acabar com aquela dor horrível do ciático? Hoje eu vou te contar algo que poucos médicos explicam sobre sua coluna e que pode te poupar dezenas de milhares de reais. Há alguns anos recebi no consultório uma paciente de 60 anos que estava literalmente desesperada. Três médicos diferentes haviam dado a ela o mesmo diagnóstico: cirurgia imediata. O orçamento? R$ 45.000 que ela não tinha. A dor era tão intensa que ela mal conseguia caminhar da sala até o banheiro. Os médicos diziam que sem cirurgia ela ficaria pior. Olhei para a ressonância dela e vi uma hérnia grande comprimindo o nervo. Mas decidi tentar um protocolo diferente antes de concordar com a cirurgia. 6 meses depois, ela voltou ao consultório caminhando normalmente, sorrindo, sem nenhuma dor. Fez uma nova ressonância e o resultado foi impressionante. Redução significativa da hérnia discal. Zero cirurgia. Zero gastos absurdos. Apenas mudanças simples que vou te ensinar agora. Primeiro, preciso falar sobre cirurgia de coluna, porque muita gente acha que é a única saída. Estudos realizados no Reino Unido acompanharam centenas de pacientes diagnosticados com hérnia de disco ao longo de vários anos. Sabe o que descobriram? 82% dos casos tiveram reabsorção espontânea da hérnia. Isso mesmo. O próprio corpo, naturalmente, absorveu a hérnia de volta sem nenhuma intervenção cirúrgica. Mas por que os médicos não falam isso logo de cara? Olha, não vou entrar em teorias conspiratórias, mas uma cirurgia de coluna pode custar entre 30 mil e 80 mil reais. É um mercado bilionário. Não estou dizendo que cirurgias nunca são necessárias. Estou dizendo que na maioria esmagadora dos casos, existe outro caminho. Em toda a minha carreira tratando problemas de coluna, indiquei cirurgia urgente apenas uma única vez. A paciente havia caído de uma escada de costas, batido violentamente e perdeu completamente o movimento de um dos pés. Aquilo era uma verdadeira emergência neurológica. Cada hora que passava sem descomprimir aquele nervo significava mais chance de lesão permanente. Naquele caso, sim, cirurgia era absolutamente necessária e urgente. Mas se você sente dor intensa, formigamento descendo pela perna, aquela sensação de choque elétrico, mas ainda consegue andar, ainda mexe os dedos dos pés, ainda tem força nas pernas, então muito provavelmente o seu corpo tem total capacidade de se curar sozinho. Você só precisa entender como ajudá-lo. Agora vem a parte que vai parecer simples demais para ser verdade, mas garanto que tem toda a base científica. O grande vilão escondido por trás da sua hérnia de disco não é necessariamente o excesso de peso. Não é só a má postura. Não é apenas carregar peso errado. O verdadeiro problema está acontecendo em nível microscópico nas células dos seus discos. Desidratação crônica severa. Deixa eu te explicar de um jeito que você vai entender perfeitamente. Os discos intervertebrais da sua coluna são compostos de 85% de água. Eles funcionam literalmente como pequenas almofadas cheias de gel que ficam entre os ossos das vértebras. Imagine uma esponja nova, bem molhada e macia. Quando você pisa nela, ela se comprime, mas depois volta ao formato original sem problema nenhum. Agora imagine uma esponja velha, seca, ressecada. Quando você pisa, ela racha, se deforma permanentemente. Não volta mais ao normal. É exatamente isso que acontece com os discos da sua coluna quando estão desidratados. Sabe como eu sei que um disco está doente só de olhar uma ressonância magnética? O disco com hérnia aparece escuro, bem mais escuro que os outros, quase preto na imagem. Sabe por que ele fica escuro? Porque não tem água suficiente ali dentro. Já os discos saudáveis aparecem brancos, brilhantes, cheios de líquido. Aquele brilho branco na ressonância significa água, significa hidratação adequada, significa tecido vivo e saudável. Mas aqui está o problema. Não adianta simplesmente beber mais água pura e achar que resolveu. É como tentar encher um balde que está furado. A água entra, mas não fica onde precisa ficar. Não penetra nas células profundamente. Por quê?
porque faltam os minerais essenciais que funcionam como chaves, abrindo as portas das células para que a água consiga realmente entrar. A solução que transformou completamente meus resultados com pacientes foi descoberta por um médico iraniano brilhante chamado Dr. Fereydun Batmangelid. Ele passou décadas estudando profundamente os efeitos devastadores da desidratação crônica no corpo humano e tratou milhares de pacientes ao redor do mundo apenas corrigindo a forma como eles se hidratavam. Ele descobriu que quando você adiciona minerais específicos à água, especialmente na forma natural de sal marinho integral não processado, a capacidade de hidratação celular aumenta de forma dramática. A receita é tão simples que você vai achar que estou brincando. Pegue um copo comum de água filtrada, cerca de 250 mililitros. Adicione apenas uma pitadinha bem pequena de sal integral na ponta de uma colher de café. Mexa bem até dissolver completamente e beba em jejum toda manhã antes de qualquer outra coisa. Essa quantidade minúscula de sal contém dezenas de minerais diferentes que funcionam literalmente como chaves moleculares, abrindo as portas das suas células para receber e absorver a água profundamente. Mas presta muita atenção nesse detalhe crítico. Não estou falando do sal branco refinado comum que você usa para cozinhar. Aquele sal passou por processos industriais pesados que removeram absolutamente todos os minerais benéficos, deixando apenas sódio e cloro. O sal que você precisa usar é o integral. Pode ser sal marinho cinza, sal rosa do Himalaia, sal grosso não refinado. Ele geralmente é meio cinza, meio rosado, até meio úmido, cheio de minerais oceânicos naturais. O que acontece no seu corpo quando você faz isso consistentemente todos os dias? Nos primeiros 3 a 5 dias, você provavelmente vai notar que urina com mais frequência, o que é completamente normal. Seu corpo está se ajustando, está eliminando o excesso de líquido que ficava retido. Mas depois de 1 a 2 semanas de uso consistente, algo quase mágico começa a acontecer. A maioria dos meus pacientes relata que aquela dor lombar crônica constante começa a ficar mais leve, menos intensa. O formigamento irritante que descia pela perna diminui progressivamente. A rigidez matinal horrível ao acordar melhora bastante. A sensação de travamento na coluna reduz. Por que isso acontece? Porque os discos vertebrais finalmente estão recebendo a hidratação profunda que precisavam desesperadamente há anos. Isso não é mágica nem milagre. É pura fisiologia humana básica funcionando como deveria. Seus discos se reidratam gradualmente, voltam a ter volume adequado, voltam a funcionar corretamente como amortecedores naturais. A pressão mecânica sobre os nervos comprimidos diminui naturalmente conforme o disco se reidrata e volta ao formato mais saudável. O corpo simplesmente faz aquilo que ele sempre soube fazer desde que você nasceu: se curar, se regenerar. Mas, obviamente, você não pode tomar apenas esse único copo de água com sal e achar que resolveu todos os problemas. Você precisa beber no mínimo 2 litros de água boa ao longo do dia inteiro. E se você puder usar água de filtro de barro, é muito melhor ainda, porque ela é naturalmente mais alcalina e não contém os produtos químicos pesados que colocam na água que sai da torneira. Tem mais uma coisa absolutamente fundamental que potencializa esse processo de cura: movimento inteligente e regular. Quando você caminha, pedala, nada, qualquer exercício aeróbico leve, seu coração bombeia sangue com força renovada para todas as regiões do corpo, incluindo especificamente a região dos discos da coluna vertebral. Esse sangue fresco carrega oxigênio, nutrientes essenciais e água. Ao mesmo tempo, remove resíduos metabólicos tóxicos e substâncias inflamatórias acumuladas. É como irrigar um jardim seco que estava morrendo de sede. Agora, se você está justamente numa crise aguda de dor ciática, neste exato momento, se mal consegue andar de tanta dor, tem um exercício terapêutico específico que pode te ajudar rapidamente, mas precisa ser executado da forma correta, senão você piora tudo. O princípio biomecânico por trás é simples de entender. Quando você tem hérnia de disco na região lombar, geralmente o núcleo gelatinoso interno do disco foi empurrado para trás,
saindo da posição central e está comprimindo diretamente as raízes nervosas. Então, o que precisamos fazer mecanicamente é criar uma força que empurre esse núcleo de volta para frente, de volta para o centro do disco. Como conseguimos fazer isso? Estendendo a coluna para trás, fazendo o movimento oposto ao que causou a hérnia. Se a dor está muito forte, quase insuportável, comece deitando de bruços numa superfície firme, com um ou dois travesseiros empilhados embaixo da sua barriga. Isso já cria uma extensão suave da coluna, sem você fazer nenhum esforço. Fique simplesmente nessa posição, respirando calmamente, profundamente, por 5 a 10 minutos completos. Muitas pessoas sentem alívio significativo já apenas nessa posição passiva. Depois dessa fase inicial, ainda deitado de bruços, apoie os dois cotovelos no chão, como se você fosse ler um livro ou mexer no celular. Mantenha sempre a bacia completamente colada no chão. Não levante o quadril. Você vai sentir naturalmente as suas costas arqueando de forma suave. Permaneça assim por alguns minutos, respirando tranquilamente. Se estiver fazendo corretamente, a dor que estava lá na perna deve começar a voltar, a centralizar em direção ao meio das costas, o que é um sinal excelente de que está funcionando. Se a dor estiver tolerável e não piorar, você pode progredir para o próximo nível. Coloque as palmas das duas mãos espalmadas no chão, na altura dos ombros, e empurre o tronco inteiro para cima, estendendo os cotovelos completamente, mas sempre mantendo o quadril e as pernas grudados no chão. É praticamente igual à postura da cobra do yoga. Você vai criar uma curvatura bem pronunciada, bem acentuada na região lombar. Faça esse movimento lentamente, 5 a 10 vezes seguidas, 2 ou 3 vezes ao dia. O que você está fazendo biomecanicamente com esse exercício? Está literalmente abrindo espaço na parte posterior da coluna vertebral, reduzindo a pressão mecânica sobre o nervo comprimido e criando uma força hidráulica que empurra o núcleo do disco de volta para dentro, de volta para a posição central original. É pura mecânica aplicada ao corpo humano. Agora vem o aviso mais crítico e importante de todos. Existe um movimento específico que você jamais, nunca, em hipótese alguma deve fazer se você tem diagnóstico de hérnia de disco. É o abdominal tradicional, aquele clássico onde você deita de costas no chão e levanta o tronco em direção aos joelhos. Por que esse exercício é tão prejudicial? Porque ele faz exatamente o movimento oposto do que você precisa. Pensa no disco como se fosse um chiclete recheado daqueles antigos. Quando você aperta, espreme a frente dele com força, aquele líquido interno vai ser expelido, empurrado para trás. Quando você faz o abdominal tradicional, você está dobrando a coluna toda para frente, comprimindo brutalmente, violentamente a parte frontal dos discos vertebrais. E adivinha para onde o núcleo gelatinoso é empurrado? Direto para trás, exatamente na direção dos nervos. Você está literalmente piorando ativamente a hérnia cada vez que repete esse movimento. Elimine completamente da sua rotina qualquer exercício de flexão de tronco, abdominais tradicionais, aquele banco romano inclinado da academia, qualquer movimento onde você se curva para frente carregando peso. Foca exclusivamente em exercícios de extensão controlada, fortalecimento da musculatura posterior das costas sem flexionar a coluna, exercícios isométricos, onde você mantém a coluna numa posição neutra estável. Deixa eu te contar rapidamente o caso de uma paciente que me marcou muito. Professora de 42 anos que passava o dia inteiro em pé dando aulas. Ela vivia literalmente dependente de anti-inflamatórios potentes só para conseguir trabalhar. Os médicos diziam que eventualmente precisaria de cirurgia, era questão de tempo. Ela começou religiosamente a tomar aquele copo de água com sal integral toda manhã em jejum, fez os exercícios de extensão que ensinei 2 vezes ao dia sem falhar, parou completamente com os abdominais que fazia na academia, achando que estava ajudando, e começou a caminhar 30 minutos todos os dias sem exceção. Sabe o que aconteceu em apenas 3 meses de disciplina? Ela parou completamente com todos os remédios. A dor que ela classificava como 8 numa escala de 0 a 10 caiu para apenas 1 ou 2, quase imperceptível. 6 meses depois do início do tratamento,
Ela refez a ressonância magnética e o médico radiologista escreveu no laudo oficial: observa-se redução significativa da hérnia discal previamente identificada. Ela me ligou chorando de felicidade, dizendo que tinha recuperado a vida dela. Isso não é um caso isolado de sorte. Acontece repetidamente, constantemente com pessoas que realmente aplicam esses princípios de forma consistente e disciplinada por tempo suficiente. O corpo humano tem uma capacidade absolutamente incrível de se regenerar quando você para de atrapalhar e começa a fornecer exatamente aquilo que ele precisa. Então aqui está o seu plano de ação completo, começando já amanhã pela manhã. Prepare aquele copo de água filtrada com a pitadinha de sal integral e tome rigorosamente em jejum antes de qualquer outra coisa. Beba no mínimo 2 litros de água de boa qualidade, distribuídos ao longo do dia inteiro. Faça os exercícios de extensão da coluna pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Caminhe no mínimo 20 a 30 minutos diariamente, mesmo que seja devagar. Elimine totalmente exercícios de flexão de tronco da sua rotina. Seja absolutamente consistente e disciplinado por no mínimo 3 meses completos antes de julgar se está funcionando ou não. Uma dica bônus valiosa: a forma como você dorme afeta diretamente a saúde dos seus discos vertebrais. Durma sempre de lado com um travesseiro confortável entre os joelhos para manter a coluna alinhada, ou de barriga para cima com um travesseiro embaixo dos joelhos. Nunca durma de bruços, com a cabeça virada para o lado. Isso torce demais a coluna e comprime os discos de forma irregular a noite inteira. Se essas informações fizeram sentido para você, se você finalmente entendeu que existe um caminho diferente e mais natural do que te contaram até agora, compartilha esse vídeo com alguém próximo que está sofrendo com hérnia de disco ou dor ciática. Você pode literalmente transformar a vida de uma pessoa, pode evitar que alguém gaste todas as economias numa cirurgia que talvez nem seja necessária. Dá um like forte nesse vídeo se você quer que eu continue trazendo mais conteúdo assim, direto ao ponto, sem enrolação, com soluções práticas e naturais, baseadas em evidências científicas reais. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto regularmente vídeos sobre tratamento natural de dores, exercícios terapêuticos, reabilitação que realmente funciona na prática. Lembra sempre dessa verdade fundamental. Seu corpo é infinitamente mais inteligente e capaz do que você imagina. Ele quer desesperadamente se curar, se regenerar. Você só precisa parar de atrapalhar o processo natural e começar a fornecer as ferramentas certas. Hidratação celular profunda, movimento correto e inteligente, muita paciência e consistência inabalável. Essa é a receita verdadeira da cura.